Um passo de fé. Um passo de fé, olhos fixos no Divino Mestre, é o que precisamos para conquistar as pessoas para Deus. Passo a passo no caminho da santificação, e a luz que refletirmos atrairá outras pessoas. Jesus nos ensina que somente o amor que ele praticou pode nos fazer vencer a barreira que nos separa uns dos outros. O amor de Cristo é único e revela a essência do cristianismo. Para fazer-se homem e nos salvar, Jesus esvaziou-se de sua divindade, como diz Paulo em sua segunda carta aos Filipenses, capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E por tudo isso o Filho recebe do Pai a glória máxima, como está nos versos 9 a 11 do mesmo capítulo 2 de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A cada passo vamos aprendendo a desenvolver o amor que Cristo quer despertar no apóstolo Pedro, conforme narra o livro de João. Em sua terceira aparição aos apóstolos, o Cristo ressuscitado dirige-se a Pedro e pergunta a ele se o ama. Sabes que te amo, responde Pedro. Jesus repete a pergunta e nas duas vezes João emprega para o verbo amar o termo grego ágape, que define um amor de natureza elevada, enquanto nas respostas de Pedro o termo grego empregado é philo, que corresponde ao tipo de amor fraternal. Até que Jesus pergunta de novo, e desta vez o termo empregado é o mesmo usado nas respostas de Pedro. É como se Cristo quisesse dizer: fique tranquilo, Pedro, aceito o tipo de amor que você hoje tem para me oferecer. Mas se me amas, apacenta minhas ovelhas. Assim, Jesus ensina que não há amor sem ação, e é na prática que o amor irá se desenvolver e fortalecer o homem. Esse diálogo, apresentado no livro de João, capítulo 21, versos 15 a 17, aponta para a diferença entre o amor de natureza elevada, que confere poder, e o amor que Pedro, naquela época, conhece e sabe sentir. O amor que Cristo nos revelou na prática é de natureza superior ao que qualquer ser humano consegue sentir ou mesmo compreender. No entanto, Jesus nos abençoa e nos anima durante todo o processo de desenvolvimento desse amor, que só chegará a termo quando formos glorificados. Assemelhar-se a Cristo, passo a passo, é a condição para crescermos na prática do amor, pois, como escreve João em sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Está em João, capítulo 4, versos 8, 9 e 11. No capítulo 3 da mesma carta, o apóstolo João exorta o homem à ação. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Está em 1 João 3, verso 18. Por isso Jesus, por 3 vezes, recomendou a Pedro: se me amas, apacenta minhas ovelhas. É o que Jesus também nos diz. Amar a Cristo envolve compromisso com sua obra, que ainda não está concluída. Há muito trabalho a ser feito e somos exortados a aproveitar o tempo da graça que se apresenta disponível. O capítulo 13 do apóstolo João narra as lições de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos. Jesus apresenta esse ato de humildade como sinal de comunhão com ele. Vamos ler a partir do verso 14.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E Jesus cita a felicidade que advém da prática do amor. Está no verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O apóstolo Paulo dedicou sua vida à obra de Cristo. Ele escreve na segunda carta a Coríntios, capítulo 11, que quando não estava afligido pelas coisas exteriores, como as prisões, os açoites, a fome, estava oprimido a cada dia pelo cuidado de todas as igrejas. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo declara de si mesmo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está em 2 Timóteo 4, verso 7. Para os coríntios, Paulo envia a seguinte exortação. Está na segunda carta a Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Pode nos parecer que a onisciência de Jesus resultava na conquista das pessoas. Bastava o mestre aproximar-se e dizer-lhes: segue-me, e muitos o seguiam, porque aquele segue-me de Jesus era, na verdade, uma resposta àqueles que estavam buscando algo mais em sua vida, e o mestre conhecia perfeitamente o íntimo de cada um. O amor humano de Pedro, carregado de fraquezas, cedeu por 3 vezes ao medo que ele sentiu de ser preso. Por isso, negara o mestre. Mas Jesus, ressuscitado, apresentou-se diante dele, oferecendo seu amor maior, perdoando e incentivando o pescador a pescar homens. E Pedro, aos poucos, passo a passo, caminhou num processo de crescimento espiritual que a Bíblia muito bem registra. A força conquistadora de Jesus estava no amor que ele sentia por toda a humanidade. Toquemos numa folha de manjericão e sentiremos o perfume em nossas mãos. Toquemos em Jesus e dele sairá amor, o poder que atende às nossas mais diferentes necessidades. A ação por parte de Jesus é imediata e natural, porque ele é puro amor. Por parte do homem, o toque tem que ser carregado de fé. Veja como isso é bem ilustrado na passagem narrada por Lucas, quando, em meio a uma multidão, Jesus de repente para e pergunta quem o tocou. Uma mulher doente há 12 anos conseguira tocar a ponta de seu manto, pois estava certa de que assim seria curada. Vamos ler. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Está em Lucas 8, versos 45 e 46. Então a mulher, tremendo, se prostra ante Jesus e ele lhe diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Mas nós, hoje, como podemos tocá-lo? Aprendendo com o próprio Mestre, que nos deixou modelo de uma vida de oração, comunhão íntima com o Pai e total submissão aos propósitos divinos de salvação. Com sua vida abnegada, Jesus nos revelou o caráter do amor de Deus, oferecendo-se como sacrifício para nos resgatar. Nossa oração fervorosa é a forma com que podemos tocar a Deus, porque é intermediada pelo Deus Filho que pagou pelos nossos pecados. Vamos ouvir as palavras do próprio Jesus. Está em sua oração intercessória por cada um de nós, apresentada no livro do apóstolo João, capítulo 17, versos 20, 21 e 26. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crescer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus sacrificou sua posição divina nos céus para rebaixar-se e habitar a terra como homem, para nos ensinar como o homem pode alcançar Deus. Jesus jamais deixou de ser Deus, mas como homem agiu como tal, para servir-nos de exemplo. Assim, todos os seus milagres ele atribuía ao poder do Pai, ensinando-nos uma total obediência e submissão a Deus. Seus longos períodos de oração nos ensina de onde tirar e manter nossas forças. Deus fez-se homem para que o homem pudesse segui-lo. O amor que transparecia nas atitudes de Jesus, em seu olhar, em suas palavras, enfim, em sua presença, atraía as pessoas que buscavam a luz. Jesus é a luz, o amor, a porta que se abre para uma nova vida, para o recomeço ansiado pelo ser humano. Sublime amor que fez Jesus submeter sua natureza divina e permanecer homem sem pecado em meio às provações, só para nos salvar. Sublime amor que permite ao homem submeter sua natureza humana e ir recuperando a original divina. Passo de fé é seguir a mesma trilha de Jesus, e essa foi sua primeira instrução: segue-me. Jesus sempre foi muito claro, o homem é que demora a ouvi-lo. Quem o seguiu foi aos poucos tendo a vida transformada. Com Saulo aconteceu diferente, a conversão foi súbita. Um resplendor no céu, a caminho de Damasco, e o soldado romano viu-se cego, caído, ouvindo a voz de Jesus. Quando ergueu-se, seguiu as instruções do mestre e tornou-se conhecido como Paulo, o apóstolo que fez grande diferença para o desenvolvimento do cristianismo. Mas nem todos atenderam ao segue-me de Jesus. Não basta o homem desejar algo maior, com mais significado em sua vida, porque as correntes que nos prendem às coisas terrenas e à nossa zona de conforto são poderosas. Foi o que aconteceu com o fariseu Nicodemos, mestre da lei no Sinédrio. Diante dos milagres de Jesus, Nicodemos encheu-se de dúvidas e foi ao seu encontro, ficando convencido de que estivera diante do Filho de Deus, que lhe propusera uma nova vida. Necessário é que nasças de novo, disse-lhe Jesus no verso 7 do capítulo 3 do livro de João. Mas Nicodemos não teve a força suficiente para abandonar sua condição, mesmo após conhecer a verdade da salvação em Cristo e ser alertado sobre a condenação para os descrentes. Está nos versos 19 e seguintes. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está em João, capítulo 3, verso 7. Somente Cristo é a luz que dissipa as trevas e desfaz os enganos que a vida deste mundo nos oferece. Um passo de fé nos separa de Jesus. Podemos romper esse espaço porque o próprio Jesus nos capacitou para isso, morrendo por nós e nos deixando seu exemplo. Um espaço a ser vencido com oração, com um ato de entrega total do fundo do coração ao Deus que de braços abertos quer nos acolher e nos dar nova vida. Jesus abençoa todas as etapas de nosso processo de crescimento. A cada etapa somos perfeitos diante de Deus e convidados a crescer. O apóstolo Paulo vivenciou esse processo, desesperando-se com as quedas, chegando a gritar: "Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Está em Romanos 7, verso 24. Para em seguida dar graças a Deus pelo Cristo, perante o qual achava-se limpo, porque pelo entendimento seguia a lei de Deus, e pela graça de Cristo estava livre da lei do pecado e da morte. Na sequência, Paulo conclui com os versos 1 e 2 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito,
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Está em Romanos 8, versos 1 e 2. Muitas pessoas anseiam pela luz, mas não sabem onde encontrá-la. Jesus espera que encontremos essas pessoas e levemos a luz até elas. Até a próxima semana!